Alô, assinantes, eu sou Luiz Cândido e esse é o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. Sua melhor imagem em Campos, Macaé, Rio das Ostras, também em HD. E vamos aos destaques desta segunda-feira. Americano decepciona, sofre goleada e fica com o vice da Taça Santos Dumont. Time alvinegro volta a campo no domingo para enfrentar o São João da Barra. Goitacás faz jogo treino em Macaé, perde de 3-1 e estreia sábado na Taça Corcovado. Depois de 12 anos, o Vasco da Gama conquista o campeonato estadual. 66 mil torcedores foram ontem ao Maracanã. Clubes do Rio estreiam no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Os títulos conquistados ontem pelos campeonatos estaduais. Agora, no Boletim de Esportes da Terceira Via TV. Depois de 12 longos anos, o Vasco da Gama voltou a conquistar o título de campeão estadual ao derrotar o Botafogo por 2-1 ontem no Maracanã. O jogo foi assistido por 66.100 torcedores, mas somente 58.446 pagaram ingressos. A renda somou R$ 3.286.580. O time de São Januário, que precisava apenas do empate para levar o caneco, acabou vencendo por 2-1 num jogo tecnicamente fraco e com as duas equipes fazendo muitas faltas. Foram vários os cartões distribuídos pelo árbitro Wagner Magalhães. Os gols do Vasco foram marcados por Rafael Silva no primeiro tempo e Gilberto nos últimos minutos de jogo, justamente quando o Botafogo mais pressionava. Para o time da Estrela Solitária, marcou Diego Jardel. Para o presidente Eurico Miranda, o título representa a volta do respeito ao Clube da Colina. Depois de amanhã, o Botafogo faz o jogo de volta pela Copa do Brasil com Capivariano, no Engenhão. No jogo de ida, o alvinegro carioca venceu por 2-1. Já no sábado, o time estreia no Brasileiro da Série B, jogando no Mangueirão, com Paysandu às 21 horas. Em São Paulo, também ontem foi dia de decisão e o Santos sagrou-se campeão após derrotar o Palmeiras nos pênaltis por 4-2. No tempo normal, o Peixe venceu por 2-1 com gols de David Braz e Ricardo Oliveira, enquanto Lucas descontou para o Verdão. O Vasco, por sua vez, só volta a jogar domingo às 18h30 com o Goiás pela Série A do Brasileiro em São Januário. Em Porto Alegre, o Internacional sagrou-se campeão gaúcho ao passar pelo Grêmio por 2-1. Time colorado marcou com Nilmar e Valdívia, enquanto Giuliano fez o gol do Grêmio. O clima de harmonia voltou a reinar durante todo o jogo e cerca de 2.000 pessoas, torcedores dos dois clubes, dividiram um setor do estádio. Também após o jogo não houve confusão pelas ruas de Porto Alegre. Em Varginha, interior de Minas Gerais, um gol do atacante Jô em completo impedimento acabou dando o título de campeão ao Atlético. O Galo derrotou a Caldense de Poços de Caldas por 2-1. O primeiro gol do Galo foi marcado por Thiago Ribeiro e logo depois Luiz Eduardo empatou para a Caldense. O gol de Jô, impedido, foi no final do jogo e grande parte dos torcedores presentes ao estádio começaram a gritar vergonha. O primeiro jogo em Belo Horizonte terminou 0-0. No Paraná, o Operário de Campo Grande garantiu o título de campeão estadual pela primeira vez em 103 anos. O Operário, que já havia derrotado o Coritiba no primeiro jogo por 2-0 em Campo Grande, foi à capital e fez 3-0 no Coxa. Os gols foram de Duba, 2 e Rui. 22 mil pessoas pagaram ingresso no estádio Couto Pereira. Na capital cearense, o clássico Fortaleza e Ceará terminou empatado em 2-2, o que garantiu o título ao Fortaleza. E foi lá que aconteceu o vexame da rodada. Quando o árbitro encerrou o jogo, as duas torcidas invadiram o gramado
e o que se viu a partir dali foi uma batalha campal. O policiamento entrou em campo, né, em ação, bombas de efeito moral foram atiradas, bem como gás de pimenta e balas de borracha. Enquanto isso, nas arquibancadas, as cadeiras do estádio que foi reconstruído para receber jogos da Copa de 2014, as cadeiras eram arrancadas e atiradas no gramado. Só com a chegada de um reforço policial, com uma tropa de choque, é que a coisa teve fim. Mais de 100 vândalos acabaram presos e outro tanto foi encaminhado aos hospitais. Apenas para completar o giro pelos estados, o Bahia sagrou-se campeão. Na Boa Terra, ao golear o Vitória da Conquista por 6-0. Chiesa e Souza fizeram 2 gols cada um e os outros 2 foram marcados por Robson e Bruno Paulista. No Serra Dourado, o Goiás foi campeão em cima do Aparecidense, vencendo com o gol de Felipe Menezes. No Pará, o Clube do Remo foi campeão em cima do Independente, 1-0. Em Natal, América venceu o ABC por 1-0, gol de Flávio Boaventura. E lá também a pancadaria andou solta. No Mato Grosso do Sul, o Comercial derrotou o Ivinhema por 3-2 e é o campeão de 2015. Em Santa Catarina, o Joinville empatou com o Figueirense, comemorou o título, mas só amanhã o TJD daquele estado vai decidir se haverá outro jogo ou se o Figueirense vai levar o caneco. É que o Joinville é acusado de haver utilizado um jogador irregular ainda na fase anterior do campeonato. Finalmente, em Pernambuco, o Santa Cruz ficou com o título de campeão. Dos times do Rio, que jogam no fim de semana pela primeira rodada do Brasileiro, o Fluminense recebe Joinville. O Flamengo vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Vasco e Goiás jogam em São Januário. No fim de semana, o Fluminense realizou o jogo-treino com São Cristóvão e venceu por 1-0, gol de Marlone. O jogo foi em Mangaratiba, onde o tricolor faz sua pré-temporada. Por aqui, o Macaé fez jogo-treino com o Goytacás, venceu por 3-1 no Cláudio Moacir. Aloísio, Geovânio e Henrique marcaram para o Macaé e Vandinho fez o gol do time da Rua do Gás. No estádio Manuel José Viana de Sá, São João da Barra empatou com o Juventus, que vai disputar a Série C do estadual em 1-1. Domingo, São João da Barra vem a Campos enfrentar o Americano na estreia de ambos na Taça Corcovado. Já o Juventus enfrenta o São Pedro pela primeira rodada do campeonato da Série C. Daqui a pouco, Fernando Antônio estará comentando o que fez o Americano no final de semana lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e que o espera também na Taça Corcovado. É rapidinho, é pá e bola.